Estamos ao vivo em mais uma terça-feira de Olhares do Tempo. Estamos aqui pontualmente às 15 horas e 29 minutos, quando deveríamos estar às 15 horas e 30 minutos, mas o que são 60 segundos no universo infinito do tempo e do espaço. Estamos aqui para mais uma conversa com você, meu amigo, com você, minha amiga, você que é professor, você que é mecânico, você que é dentista, você que não é nada e gosta de não ser nada, está liberto dos rótulos que o capitalismo nos impõe. Com você aqui o nosso inteligentíssimo, nosso iluminadíssimo Doutor Quaresma, o advogado das causas espaciais. Diz aí, Quaresma, muito boa Muito tarde. boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos e amigas. É um prazer novamente estar nos colocando aqui nessa roda de conversa, né? Não tem a fogueira, né? Mas nós nos imaginamos em volta de uma fogueira, como diz lá no interior, tecendo uma prosa, né? Vamos tecer uma prosa sobre um assunto nosso aí. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, Quaresma, muito bem. Estávamos aqui conversando. E aí, semana que vem nós temos novidade aí com os nossos convidados. Vamos trazer um amigo nosso que vai falar sobre cinema e sala de aula. Né? Estávamos conversando sobre os efeitos psicoativos, psicoterapêuticos, psicotrópicos, psiquisitos da pandemia no modo de ensino, na escola e em qualquer tipo de ensino. Essa, essa pandemia vem nos questionar a qualidade, a validade dos meios utilizados dentro da sala de aula, quando você tem alguém que da cátedra deposita na cabeça das pessoas o seu conhecimento, depois afere. Oi, Hilda Brito, muito boa tarde. Seja bem-vinda, minha amiga Hilda. Ah, para quem não sabe, a Hilda cozinha para os deuses. A Hilda cozinha para os deuses, maravilhosa. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, porque nós estamos, eu dou aula na Casa Espírita, lá no Lela, faço Maravilha. palestra ao vivo lá na Sociedade Espírita Luz e Fraternidade, o Quaresma também. Quaresma, dar aula pela internet é bom ou é ruim? Então, Fernando, eu tenho as duas posições. Eu estou adorando, estou gostando pelo poder do alcance, da amplitude, de onde chega a mensagem da aula, né? Então, hoje nós temos é, aula na casa que eu frequento, né, que é o Vale dos Lírios, aqui no Campanário, que nós estamos tendo alunos de outros países, estão frequentando. Ou seja, é uma coisa inimaginável de que pudesse acontecer um tempos atrás. Então, nós temos essa amplitude, pessoas que estão morando longe, estão vindo frequentar o horário, estão escolhendo pelo horário assistir aula na casa espírita. Então, isso aí tem um lado muito bom, alcance quantitativo e espacial da coisa. Só que, pelo outro lado, eu sinto algumas dificuldades, né? E uma delas é a questão da empatia, né? Da vivência sentimental, emocional, do olho no olho, né? Da expressão na expressão, né? Dos gestos, né? Da direção do olhar, da entonação da voz, uma série de coisas que você faz naturalmente numa sala de aula ao vivo, que quando você está diante de uma tela de um computador insensível, fria, e essa tela às vezes só está você, ou seja, você é o teu espelho. Como é que você pode ter a naturalidade para fazer gestos, para fazer mudança de entonação, para fazer isso, para fazer aquilo, se você não tem as fontes motivadoras que era a carinha dos alunos e das alunas, né? Você olhava para um jeito de um aluno, um jeito de uma aluna, aquilo te inspirava de forma online, instantânea, uma mudança, um caminho, uma expressão. Então, isso eu estou sentindo esta falta, dessa empatia, para nos ajudar a nós, como educador, a intuir o melhor caminho. Então, o processo está ficando um pouco quadrado, digamos assim. O jeito está ficando quadrado, né? Ele está insensível, né? Ele está tecnicamente mais elaborado, está mais
ele não tem, digamos assim, o sabor da imperfeição, digamos assim, entre aspas, né, do ao vivo. Porque você está falando ao vivo, alguém te levanta um braço, te distrai, e você tem que trabalhar com isso. Aqui não, é tudo certinho, está todo mundo com os microfones desligados, né, para não atrapalhar. Estão com a tela, com a câmera ligada, mas sem aparecer, né, porque só aparece quando a pessoa se manifesta. E está lá você sozinho, como um astro principal, digamos assim, um âncora de telejornal, falando, sei lá, 40 minutos, uma hora e meia, de vez em quando. E eu sinto também, Fernando, que isso está limitando a motivação dos alunos para fazer pergunta. Claro, Por... claro, claro. Não, Então é isso. é um recurso muito importante, que eu acho que fica como legado da pandemia. Depois da festa da vacina, nós poderemos continuar a educação à distância, Sim, relembrando os velhos filósofos da antiga Grécia no Ágora, que os alunos iam por espontaneidade, querendo aprender. Então eu acho que temos que aproveitar toda essa tecnologia que nos foi propiciada, inclusive para fazer reunião, né? Eu hoje já sim. fiz 3 reuniões, né? Sai de uma, vou na outra, sai de uma. Mas uma coisa que eu percebo, Quaresma, é aquilo que você falou, o microfone está desligado para não dar microfonia e a câmera tá lá, só aparece a fotografia da pessoa ou o nome. Será que a pessoa tá lá mesmo? Ou será que ela foi jantar, foi Uhum. ver o WhatsApp? Onde está a pessoa? Às vezes na sala de aula presencial a pessoa também não está ali. Também não está Ela ali. está lá, você está vendo ela, mas ela está com aquele cara de paisagem e a mente devaneia, né? Vai viajar, vai embora. Então, o interesse pelo que está estudado ainda é o grande combustível. O YouTube que nos diga isso. Boa tarde, Rosiane dos Santos. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui, Olhares do Tempo. Então, o interesse é que é o carro-chefe é, do estudo. É, você vai no YouTube, você vê lá youtubers com 10 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores. Eu fui ver outro dia lá um canal, 4 milhões. Você sabe o que ele passava? Bomba caseira. Bomba Sim. caseira, rojão. Então, quer dizer, 4 milhões de pessoas curtiram e seguem. E você pega alguns palestrantes espíritas, 100 mil, 150, isso de sucesso. Você pega o Amigos da Luz, que é uma trupe teatral com a temática espírita e o humor, tem lá acho que 300 mil seguidores. Então, o interesse é que é o carro-chefe do aprendizado. Compete a nós, espíritas, interessados na difusão da nossa doutrina. Olá, Onofre Nájera! Parabéns, meu amigo! Seja bem-vindo ao Olhares do Tempo. Então compete a nossa, ao Fernando, ao Quaresma, ao professor Onofre Nájera, despertar essa bagaça, dessa curiosidade na cabeça das pessoas para que elas vençam a distância física e adentrem nesse mundo maravilhoso que é a internet. Então, se o interesse é o carro-chefe do aprendizado, o nosso desafio é propor esse interesse para as pessoas. Tá? Esse é o nosso desafio. Por isso que tem gente que coloca um cartaz no poste, trago o amor em 3 dias. Sabe aquele que, que fazem o trabalho? Isso dá curiosidade. As pessoas vivem dizendo, eles vão cobrar. Aí você faz a palestra de grátis, você dá o endereço do centro, a pessoa vai lá de grátis para tomar um passe e a pessoa às vezes não vai. Então o interesse, ele é o carro-chefe do aprendizado, ele vence as barreiras. A gente tem que mostrar que a nossa doutrina é interessante. A nossa doutrina, ela é interessante, Quaresma? Ela é, Fernando. Ela tem
um cabedal de atratividade, né, para eu não vou dizer algo extraordinário, mas extraordinário no sentido de que é inalcançável. Né? Extraordinário de bom, extraordinário sabe, de explicado, de justo. Ou seja, é algo que vem nos completar. Agora, que nem você falou, do interesse. Né? E aí vem um desafio. Porque até um tempo atrás, você pegava um menino de 5 anos, 6 anos, ele estava, de certa forma, absorto, né, distante do cotidiano da vida lá fora. Né? Ou seja, ele conseguia fazer uma contrição, você conseguia fazer uma contrição dessa criança para que ela se dedicasse ao ensino, ao aprendizado escolar, né, ao curso de catecismo para os católicos da época, e etc, etc. Aos ensinos da moral da família, do pai, da mãe. Só que agora, Fernando, essa criança já não está mais circunscrita num ambiente. Ela está no mundo. Então, a cabecinha dessa criança está vendo as coisas políticas, as coisas criminais, as coisas religiosas. Quer dizer, está vindo um bombardeio de coisas para essa criança que você não consegue pegar esse cérebro ainda juvenil e fazer com que ele se interesse apenas pelo determinado tipo de conhecimento que você quer apresentar a ela, né? Então fica difícil. Você vê, você vai nas escolas, uma criança de primeira série, segunda série, tem criança que leva celular para dentro de sala de aula. Né? Escola particular está, de certa forma, disciplinando isso. Mas na escola pública, né, acaba não tendo isso, porque até por questões de responsabilidade logística, quem vai pegar esse celular, quem vai guardar esse celular, quem vai assumir a responsabilidade desse celular assumir. Então, resultado, essa pessoa, essa criança está lá, como você falou, ela está lá e não está lá. Então, como despertar esse interesse desse pessoal? E quando eu falo criança, podemos colocar os nossos jovens, os nossos adultos, estudantes da casa espírita, né? Porque quando você vai dar uma aula numa sala de aula espírita, você percebe a dificuldade que você tem de chamar essas pessoas para a concentração, para o interesse, para a participação, para a demonstração do que ele está aprendendo. Sabe? Pois não, se a gente tivesse um programa aqui, Olhares do Tempo, se fosse fazer assim, Milagres do Templo, e se a gente tivesse aqui dando consulta, falando se a pessoa ia casar ou não, quantos filhos ela ia ter, se ela ia ser uma pessoa rica, eu aqui com um turbante, porque eu teria que ter um turbante, eu não tenho cabelo, então eu teria que ter um turbante. E o negócio mais místico, o programa faria mais sucesso. Sim. Porque as pessoas têm uma queda, tem uma tendência para essa coisa do fenômeno, da fenomenologia. Então, as pessoas, principalmente as pessoas que estão com algum tipo de carência. A pessoa que perdeu um parente, a pessoa que está em vias de uma separação conjugal, a pessoa que está procurando emprego. Então, as pessoas que têm carência, elas têm sofrimento, elas vão bater na porta daquilo que possa apontar uma esperança de alguma melhora. Quero falar aqui de um livro que não é espírita. Consegue ler aí, Quaresma? Reencarnação no Brasil. Do Hernani Guimarães Andrade. Comprei de sebo porque não publica mais. São pesquisas científicas realizadas no Brasil sobre a reencarnação. Só não acredita quem não quer. Estávamos conversando aqui, eu e Quaresma, que dois estudiosos da Cabala, judeus lá em Israel, brasileiros que vivem lá, falando da reencarnação. Só que eles acreditam na reencarnação, os judeus acreditam na reencarnação de um outro modo. Mas são reencarnacionistas também. Então, se os judeus são reencarnacionistas, os espíritos reencarnacionistas, os budistas, a maioria do judaísmo cristão, ele a maioria não sei numericamente, acho que não, mas
Pode, isso aí, vazou o áudio aí. Então, são reencarnacionistas. Os judeus são, nós somos. Quem não são, são os católicos e suas dissidências neopentecostais, protestantes e aí vai. Tá? Então, a nossa doutrina, ela se preza pelo compartilhamento do conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. É isso, amai-vos e instruí-vos. Então, está faltando nos centros espíritas, Quaresma, está faltando o amor, porque o amor liberta, o amor não aprisiona, o amor não controla. E está faltando o instruí-vos, porque a maioria das casas espíritas não tem curso. A maioria dos centros espíritas do Brasil não tem escola mediúnica, não tem escola. As pessoas aprendem, quer dizer, não tem método. Tem lá, a pessoa aprende com os mais velhos, né? Aprende imitando, e não tem método. Então o que está faltando no movimento espírita é mais amor e mais conhecimento, na minha opinião. Eu diria também. E o amor, me permita, e o amor da sua expressão evangélica, o amor do desprendimento, o amor de você fazer uma gestão da casa espírita compartilhada, uma gestão humanizada, de acolhimento, de organização cristã. Jesus deu autonomia para os seus apóstolos, deu tanta autonomia que Judas se equivocou fazendo aquilo que era esperado que ele fizesse. Pois não, Quaresma, diz aí. Então, aquilo que você estava falando dessa falta de método, porque, veja só, Fernando, quando você falou do amor e da instrução, e dessa desfiguração, dessa organização, digamos assim, caótica das direções das casas, ou seja, reproduzindo até a dinâmica empresarial, a dinâmica da sociedade, dos costumes da época, né? Acaba repetindo aquele mesmo estilo de ordem, né? De organização das outras instituições, com poder, com mando, com, sabe, inflexão, ausência de democracia, né? E quando você fala no amor aí, diante da... Só um minutinho, é que deu um probleminha aqui. Diante da necessidade que nós temos de ensinar e praticar o que a gente ensina, as administrações das casas teriam que voltar para... Sabe aquela ideia lá do acolhimento, da gestão, quando você falou compartilhada, né? Se não é em termos de posto, porque tem os cargos, tem os... Mas, ouça, sabe? Busque o lado bom das propostas, busque o lado bom das intenções. Não se feche num regulamento, não se feche numa estrutura e comece a falar, não, o que está fora do regulamento, o que está fora da estrutura, eu não aceito, eu não quero. Meu, nós temos que oxigenar. Se você questiona, você está obsediado. Porque um problema na gestão das casas espíritas é que os diretores das casas espíritas, e aqui um abraço amoroso a todos os dirigentes espíritas que carregam em seus ombros as maiores responsabilidades, mas é preciso ter a humildade de ver o seguinte: não fiz nenhum curso, não me qualifiquei, não tenho as competências de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Aí o dirigente de cabine vai tratar os trabalhadores como o chefe trata ele na fábrica ou no escritório. Porque o oprimido, ele acaba reproduzindo o modo de opressão. Porque ele aprendeu a organizar o trabalho assim. Ah, então não pode, aqui tem chefe, aqui sou eu. Então, essa gestão compartilhada, amorosa, de acolhimento, é o que Jesus fazia. Jesus não chamava ninguém de incompetente. Chamava os doutores da lei de hipócritas, porque o eram. E eu quero aqui dar um abraço para a professora Lisete Baldi, que está dizendo que realmente, boa tarde, um amor verdadeiramente fraternal. E para Giselma Varjão, boa tarde também para você, Giselma. Se alguém tiver uma pergunta, alguma proposta, pode mandar que a gente fala aqui. Nós estamos aqui para falar. Então, a gestão na casa espírita copia as práticas do capitalismo,
que não visa o acolhimento, mas visa o enriquecimento, o acúmulo, inclusive de poder. Então, nós temos no Brasil várias casas espíritas que têm dono, assim como as igrejas evangélicas também têm dono, e assim como existe um regramento jurídico para fazer o estatuto de associações religiosas. Porque tem igreja evangélica que a igreja passa do pai para o filho. Não tem problema nenhum, fica quem quiser. Amém. E centro espírita, que acontece a mesma coisa. O cara fica 30 anos como presidente. Não é o caso do Lar Espírita Luz e Amor, que a gente tem eleição 2 anos. E tem um monte de problema que a gente enfrenta entre a gente mesmo, porque é da prática da convivência. Graças a Deus temos esses problemas, de vários olhares, mas não tem dono. Lá, a Sociedade Espírita Luz e Fraternidade, que eu sou presidente, eu sou assim, um tipo de presidente, rainha da Inglaterra. Porque lá é compartilhado, lá é um colegiado, Quaresma. Lá eu não decido absolutamente nada. Nada. As pessoas me consultam lá porque elas têm um carinho comigo, né? Então, lá na Sociedade Espírita Luz e Fraternidade, que nós temos a nossa diretoria constituída, registrada, blá, 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 é gestão colegiada. Até agora está dando certo. Nós não fechamos. Viu, Fernando? Só aproveitando essa deixa sua. Bom, você sabe que você participa conosco, né, da gestão do MED, Movimento Espírita de Diadema. Né? E a nossa forma de organização, de discussão, de tomada de decisão, é, entre aspas, sui generis, não como novidade absoluta, mas pela prática que a gente reconhece por aí. Porque é colegiada. Colegiada. O MED é uma diretoria colegiada, Jesus. E vai pelo consenso. E vai pelo consenso. O MED não tem dono. O MED não tem dono. Ele não tem dono mesmo, né? Mas, desculpa atropelar, mas o Movimento Espírita de Diadema, que congrega. Por isso que é pequeno. Sim. Talvez se tivesse um dono, não sei, eu estou falando uma bobagem aqui. Mas como a gente. Gestão capitalista? Se tivesse que pagar mesmo. Paga quem quer, paga. Então o Movimento Espírita de Diadema é um exemplo de gestão acolhedora, colegiada, e faz o que faz com todas as dificuldades. Se a gente for olhar os nossos irmãos das religiões de matriz africana, em Afucabrade, aqui de Diadema, que também é outra de direção colegiada, mas tem uma outra categoria, tem mais de 200 entidades, Quaresma. Entendeu? Axé para esse povo, graças a Deus, se organizam. Mas sabe por que eles se organizam? Porque se não se organizar, a turma vai tacar fogo nos templos, como acontece no Rio de Janeiro. Agora, como nós, os espíritas kardecistas, que é uma doutrina libertária, mas ainda falta ser implantada de verdade no Brasil, na sua acepção mais bonita da palavra, da libertária, né? Aí precisamos caminhar muito. Ainda está muito elitizado, está muito branco, muito homem. Sim. Cadê os presidentes negros de centro espírita? É um ou outro, com raras exceções. Cadê os expositores? Né? Então, o movimento espírita leva uma pecha no mundo político partidário de um movimento reacionário, retrógrado. E justamente ao contrário disso, o espiritismo é um movimento libertador, que mostra que o racismo é uma excrescência do comportamento humano. Porque hoje você está branco, amanhã você está negro, amanhã... É isso, né? Então falta muita conversa sobre a natureza do espiritismo aqui no Brasil. Sobre a natureza do espiritismo protagonizado pelas obras de Chico Xavier. Que não aceitava nada, não aceitava nada. Um dia ele ganhou um relógio. O Chico Xavier um dia ganhou um relógio. Fez lá uma prescrição, a mulher falou, tá aqui o relógio, eu não quero, tá aqui. Para não criar caso, pôs o relógio no bolso. Relógio de pulso.
Depois chegou uma senhorinha lá, desculpa, foi se atender. Desculpa, eu cheguei meio atrasado, eu perdi a hora. Aí ele falou, pois não, minha senhora, tá aqui o presente. Deu o relógio pra mulher. Então, é esse espiritismo libertário, desapegado, renovador, humano, cristão do Chico Xavier que precisa ser implantado nos centros espíritas do Brasil. Um dia, o Chico Xavier saía de madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, saía na rua e tá lá centenas de pessoas. Ele cumprimentava todo mundo, o Quaresma. E tinha um Sim. mendigo, e tinha uma pessoa em situação de rua que fedia. Uma pessoa que não toma banho, ele exala um cheiro. E ele queria chegar no Chico e chegava a beijar a mão do Chico e o Chico beijava a mão dele. E as pessoas queriam tocar o mendigo de lá. E aí o mendigo desapareceu. Passou um tempo, 6 meses, o Chico Xavier falou o seguinte: meus irmãos, estamos recebendo a visita de um espírito grandioso aqui, super iluminado, que ele veio aqui humildemente agradecer a nossa acolhida. Era aquele nosso irmão em situação de rua, que nessa encarnação ele pediu para vivenciar a mendicância, porque ele tinha problemas a resolver com ele mesmo. Então é esse espiritismo acolhedor que nós estamos precisando dar uma upgrade. Diz aí, Quaresma. Então, Fernando, eu fico pensando assim, às vezes eu fico pensando, onde é que está esse caminho? Né? O caminho está pelas casas espíritas, está pelos movimentos amplos que está se abrindo por aí, está pelas pessoas individuais, está pelas unificações, porque, olha só que coisa curiosa, eu vou passar a informação para você, Fernando, que eu fiquei abismado, que eu faço parte de um grupo aí do Facebook, o Sejus, né, que é um grupo progressista, kardecista, e está tendo um estudo lá de uma obra, e alguém veio falar para mim, está tendo uma discussão agora sobre a questão da federalização ou da unificação, né, que num determinado momento houve uma confusão aí, né, que unir não é desrespeitar as diferenças, unir é unir no que se pode unir, né, na base da doutrina, que é o Kardec, deixando a liberdade para que as casas pudessem fazer as coisas, né, dentro da percepção de cada uma, desde que não atentasse contra a base fundamental, né, o fundamento que é do Kardec. Isso aí, essa seria o que a gente chama de unificação, união, né, do que muita gente tinha ideia de federação, uma coisa assim, com alguém impondo regras que tolhia, que dotava. E sempre quando você fala em federação, a gente pensa que assim, a gente fala assim, pô, se eu falasse para você agora, Fernando, quais são os órgãos que você conhece de unificação da doutrina aí? Então você ia falar, pô, temos a FEB, Federação Espírita Brasileira, nós temos a FESP, Federação Espírita de São Paulo, especificamente aqui no estado de São Paulo, nós temos a USE, que é a União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e separaria por... e você falaria assim, eu tenho aliança. E pararia por aí. Um abraço ao Chicão Monteiro. Boa tarde, Chicão. Seja bem-vindo. Aqui nós somos espíritas progressistas, do lado do bem de Jesus. Amém. E ele é um amigão nosso lá. Diz aí, continua aí. Então, tem todas essas casas aí. Não é casa, são movimentos. Não, são dito instituições de união, de federativas. Então, são as entes. A FEB, a FESP, a USE e a Aliança. Então, nós tínhamos essas 4. Só que nesse estudo que estão se fazendo aí, o pessoal começou a apresentar outras que eu nunca tinha ouvido falar, e eu vou passar para você aqui. Passa aí, passa que eu quero saber. Você já ouviu falar da OSCAL? Né? Já. Organização social, que ela é pequenininha, mas existe. Tem muito na Bahia, tem aqui em São Paulo algumas casas e tal. Aí, olha só que detalhe, Fernando. Olha só esse detalhe. Aí existe um tal de setor 3. Setor... Opa. Pontinho. Setor 3 em algarismo romano. Quem é esse setor 3? É de incidência da Aliança Espírita Evangélica. Ou seja, um grupo decidiu da aliança e foi lá e montou uma outra federativa chamada Setor 3. Vamos montar o nosso então. Área 51. Calma aí, calma aí. Tem o Setor 3, vamos montar a Área 51. Calma aí. Que eu acredito no disco voador. Aí, de repente, apareceu um outro nome aqui, União Fraternal Espírita. Que aparentemente você fala, é mais uma casa. Não, é uma federativa. E quem é essa União Fraternal? Olha só que absurdo. É uma dissidência do Setor 3.
Então nós temos a aliança que gerou É o racha setor do racha. 3. Racha do racha. Eu falei, meu Jesus. Quer dizer, aí até um tempo atrás eu estava colocando no movimento espírita, esse movimento de união, uma possibilidade, agora me veio aquela dúvida. Eu falei, será que o caminho é por aí? Quer dizer, divisão atrás de divisão, a gente nunca caminha. A gente vai perder o nosso tempo só dividindo. Então, eu estou num momento agora de reflexão, onde é que eu estou chegando para o meu mentor e estou pedindo para ele, me dê uma luz. Onde que eu posso estar melhor atuando para ajudar esse movimento espírita? Porque eu acredito, Fernando, piamente que nós precisamos levar essa doutrina a mais Quero pessoas. conversar com você, com os nossos amigos que estão assistindo. A política partidária também é um exemplo de 1000 partidos aí. O movimento sindical é outro também. O movimento religioso é outra instituição humana que também é assim. Então, o que é quase que unanimidade, vou falar quase que unanimidade, no movimento espírita brasileiro em geral? O que é quase unanimidade em todas as casas espíritas no Brasil? É Chico Xavier e Kardec. Chico Xavier e Kardec. Algumas, Rostang, mas tem o Kardec junto. Então, a unanimidade é Chico Xavier. Então, para unificar a nossa ação espírita libertária contra o materialismo e o consumismo, contra a obsolescência programada para a máquina de lavar quebrar e você ter que comprar outra, porque a pessoa quer ganhar dinheiro, não quer te fornecer a máquina de lavar, quer o seu dinheiro, né? Então, contra essas pragas do capitalismo, né, que visa o lucro. Vamos lá, vem aqui, um recadinho aqui, um momentinho. Valdiano Siqueira, Adnilson G. Quaresma, fala da polícia espírita. A polícia espírita! Esse racho tem muito o que conversar. Vamos falar da polícia espírita, porque tem a polícia vegana, então tem a polícia espírita. Então, aquilo que é hegemônico, o que é unanimidade, é de Chico Xavier. E não pela sua mediunidade, mas pelo seu caráter, pela sua vivência. Entendeu? Pela sua vivência. Ele conseguiu transitar por todos os rachas, foi apedrejado por vários espíritas. Eu imagino como é que deve ter sido quando ele lançou o Parnaso de Além Túmulo, foi criticado, mas todos os críticos literários dizem o seguinte: é um fenômeno. Esses escritos Parnaso de Além Túmulo são desses autores aí. Como é que esse cara escreve assim? Isso a gente não sabe. Então eu acho que aquilo que vai unificar, Quaresma, é o trabalho fraterno, desapegado, sem holofotes. É o trabalho. Quem quiser vir junto, que venha. Jesus, só lembrando as pessoas que Jesus, ele foi crucificado. Não veio para alegrar, não veio para atender. Então ele foi crucificado. Então, ô Quaresma, me fala dessa polícia espírita. Que negócio é esse aí que a Valdiane está falando? Olha, eu estou curioso saber qual é o enfoque que ela está querendo colocar. Então deixa eu te explicar. No movimento vegano, aquele que preconiza o alimento sem sofrimento. Nenhum alimento com nada de origem animal. Nem ovo, nem lácteo, nem carne. Existe uma polícia vegana. O que é a polícia vegana? Aqueles veganos xiita, que, por exemplo, a Sadia, que mata milhões e milhões de milhões de cabeças de gado todo ano, lançou um hambúrguer vegano. Eu não vou comer porque eles fazem sacrifício de animais e matam os animais. Aí o Burger King lançou um hambúrguer vegano. Não, eu não vou comer porque... A Unilever não vou consumir nada porque eles fazem testes em cachorro. Meu filho, se o cara fez um produto e colocou para vender e não tem origem animal, compre. Se você é vegano, deixa de ser bobo. Porque senão você fica isolado. Vai por aquilo que nos divide e não vai por aquilo que nos agrega. A polícia espírita, com a polícia evangélica, a polícia católica, é isso. É como se fosse aqueles espíritas que ficam policiando os outros espíritas. Entra no seu Facebook para ver que político você vai fazer campanha. Sim. Geralmente os políticos que esse povo vota os camaradas que não tem política pública nenhuma, que são contra o Bolsa Família, que são contra a Política Nacional de Assistência Social, que são contra
todas as candidaturas que prevêem o debate, os erros e os acertos, a partir da experiência, da autonomia, da construção libertária de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, ancoradas nos esteios do Evangelho do Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a si mesmo. Então tem os polícia espírita que você é vítima disso, você é vítima disso, eu também sou. E a gente anda sempre no fio da navalha. Tem gente que aparece abraçado com o Satanás. Abraça o Satanás, porque o Satanás é branco, homem, de bem. Aparece o Satanás e tá lá, abraçado. Mas não, né? E critica a gente quando a gente fala algumas coisas. Fernando, eu vou falar eu vou sintetizar para Val uma postura em relação a essa polícia espírita. Que é essa polícia da hipocrisia espírita. Tá? Uma frase de Hemingway, né, que diz o seguinte: a doutrina, o evangelho fala que o que vale é a intenção, não é o estereotipo da ação. O que vale é a tua intenção. Você sabe a tua intenção quando você faz uma defesa de A, de B, quando você faz a prática disso, tudo daquilo. Você sabe. Então, esse é um tesouro seu. É uma relação sua com a justiça divina. Ponto. E para escapar dessa polícia, aquela famosa frase, que o Fernando conhece muito bem. Enquanto os cães latem, a caravana passa. Que você seja essa caravana, no sentido assim, esse apóstolo do Cristo, né? Essa pessoa que tem um ideário de intenções boas, e segue. Como o Fernando falou, que o trabalho tem que ser voluntário, tem que ser anônimo, tem que ser contínuo. Então, faça o seu trabalho com as suas intenções íntimas, né? Os seus valores íntimos. Se esses valores não estão chegando aos olhares dessa polícia espírita de plantão, será que o problema está contigo? Está com o que você faz e pensa? Ou está com os olhos dele, com os ouvidos dele? Então, eles veem o que querem, ouvem o que querem, fazem o que querem. Deixam, siga, continua. Tá? Essa que é a minha palavra, porque combater esse negócio, você entraria na mesma seara, na mesma sintonia. Sim. No mesmo campo de batalha. Nós não devemos entrar nesse campo de batalha, porque é lamacento. Exatamente. Quero falar aqui uma coisa. Política nacional de assistência social. Minhas amigas assistentes sociais. Eu aprendi uma coisa maravilhosa quando eu fui representar a obra social São Francisco Xavier, que eu faço parte da diretoria com muita humildade. Fui lá na ABRINC, Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos, achando que eu falei, vou lá numa associação da patronal, dos patrões, vamos lá, vamos ver. Pois a minha grata surpresa foi estar no meio daqueles assistentes sociais, das mais variadas casas de todo o estado de São Paulo, e me deram uma aula sobre política nacional da assistência social. Sim. Que no tempo do Brasil do Segundo Império, Dom Pedro II, houve uma divergência na aplicação da tal caridade. Há uma tendência da caridade protagonizada pela esmola, por associações religiosas que praticam a esmola, e outra vertente da assistência social e da caridade que prevê a autonomia das pessoas assistidas. O padrão de caridade protagonizado na Carta aos Coríntios pelo apóstolo Paulo está contida no Programa Nacional de Assistência Social da República Federativa do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a maioria dos brasileiros não conhece, não leu, não sabe que o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma coisa maravilhosa. Deus abençoe o SUS e todos os seus profissionais. Instinto de vira-lata, acha que tudo que é do outro é melhor e não conhece as riquezas que nós temos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se Jesus pudesse mandar uma cartinha pra gente, ele ia falar o seguinte: parabéns para a Política Nacional de Assistência Social, que prevê a geração da autonomia do que está caído. Da autonomia do que está caído. Não é só cercar lá as pessoas, os viciados, os doentes,
os dependentes químicos da Cracolândia e descer o cacete. Não, é caso de saúde pública. Você tem que prender o traficante, para isso tem que ter inteligência da polícia. Vai lá e prende o traficante. Todo dia, todo mundo sabe quem está vendendo cocaína na Cracolândia. O crack, vai lá e prende. Mas todo mundo só põe câmera, né? Põe câmera. E o doente tem que ser caso de assistência social, de saúde pública, se ele assim quiser, ele tem o livre-arbítrio. Então, voltando à questão da caridade, porque tem um bando, um monte de religiosos desse país que não quer saber da caridade do apóstolo Paulo. Quando ele fala, ainda que eu desse todo o meu dinheiro e o meu corpo para ser cremado, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, nada valeria. Existe uma porção de religiosos, inclusive no espiritismo, hegemonicamente, homens brancos, eu sou homem, sou branco, né? Eu estou falando de um machismo branco, racista, que acaba se imiscuindo nas instituições religiosas, políticas e o cacete, e todas as religiões, as instituições. Então, é preciso ler o Evangelho do Cristo. É preciso entender o que é se colocar no lugar do outro. Mas as pessoas posam como grandes beneméritos com aquilo que está sobrando. Não dão o óbolo que lhe falta, dá daquilo que sobeja. Não prevêem a autonomia. Por isso que criticam todas as ações, todas as políticas públicas de distribuição de renda, de aumento do salário mínimo, de valorização dos trabalhadores, de valorização de uma escola pública de qualidade para todos, das verbas que seriam colocadas para a educação e para a saúde. Olha o que aconteceu aí quando se cogitou no governo da Dilma, e eu não estou aqui defendendo a Dilma, porque eu acho que ela complica pra caramba, não estou defendendo a Dilma, mas eu votei nela e votaria de novo. Quando se falou de pegar os royalties do petróleo, Quaresma, 75% para a educação, 25% para a saúde. Pronto, acabou com o governo. Quem foi que acabou com o governo? A CIA. Quem foi instrumento da CIA aqui no Brasil? O judiciário, parte dele. Não sou eu que estou falando. São os norte-americanos que estão falando. É o candidato que está na frente das pesquisas nos Estados Unidos que fala isso daí. Então, para essa elite branca, burguesa, classe média, que não está preocupada em ter uma doutrina libertária, estão no centro espírita, como estiveram nas cátedras das igrejas, das encarnações passadas, incendiando as fogueiras das médiuns. É essa a nossa responsabilidade. Pronto, falei. Estou feliz de ter falado. Aí a Rose está falando assim, não sabe dividir o pão, querem dar as sobras. É isso mesmo, Rose, dão as sobras. Porque quem divide o pão chama-se companis, companheiro. Diz aí, Quaresma. Pode dividir, como, aproveitando, sendo até um pouco mais radical, tá aqui um evangélico, tá aqui um evangélico que eu sou fã. Meu filho me deu esse livro de presente. Ó o título, O Amor como Revolução, Pastor Henrique Vieira. Leiam o que esse evangélico de Jesus está falando. Mas, ó, Fernando, apesar de tudo isso que nós conversamos hoje, essa ebulição de opiniões, né? Uma sessão descarrego aqui, uma sessão descarrego. Eita, nós. Mas eu acho que é por aí mesmo, cara. Sabe, esse poder, como diz o sociólogo, né? Nós temos que manter o nosso poder de indignação. Mas não é indignação. Eu sou sociólogo, eu estudei esse negócio, essa bagaça aí. E não é para destruir, é para mudar. Né? A indignação para mudar. Então, nós tenhamos que ter isso. Não podemos fugir da discussão, do agitamento, né? Do debate. Que é isso que a gente vai fazer. Eu, sinceramente, estou num momento agora que eu estou nesse momento de debate. Mais comigo mesmo do que fora. Mas quando tem uma oportunidade de debater, eu vou debater, porque eu quero encontrar um caminho. Um caminho onde eu possa atuar de forma mais decisiva. Olha, outra companheira, a Hilda Brito, essa daí eu conheço, ela tem indignação, ela não tem papas na língua, ela fala aquilo que ela tem vontade de falar, e eu sou fã dela, e ela cozinha demais, cozinha para os deuses. Quaresma, nós já estouramos o nosso horário aqui. Nós temos aqui agradecer a companhia desses meus amigos, e fica parecendo destempero, gente, mas não é. É que nem eu falei para você, é a boa indignação. Né? Isso. É um chacoalhar
que nós precisamos fazer de dentro para fora para a gente tentar ajudar esse universo a mudar. Nós estamos em época de Exatamente. regeneração. Nós não É temos mais tempo para ficar aguardando que as coisas isso. aconteçam. Nós não viemos de férias. Os espíritas não vieram de férias. Tem que aproveitar essa encarnação. Você não vai abrir centro espírita, sabe aonde? Num planeta primitivo. E outra coisa, é essa indignação saudável, essa indignação cristã, de apontar a falha, apontar os espaços a serem preenchidos e apresentando a solução. A solução é Jesus e seu evangelho protagonizado na personificação dele, Chico Xavier, Francisco de Assis. E só completando, Chico, e só completando, para as casas espíritas, né, é esse olhar aplicativo da doutrina. Ou seja, direção de casas espíritas. Vocês estão praticando o evangelho dentro das suas diretrizes administrativas, como diz o Fernando. Por que não há palestrantes negros? Por que não há diretores negros? Será que é mera coincidência? Ou será que você está se deixando levar pelo racismo, pelo preconceito? Será que a baixa presença de mulheres nas ordens administrativas também não seria também um preconceito de gênero? Então, a gente tem que começar a discutir isso, porque se não está tendo uma harmonia, um equilíbrio de força, de participação, alguma coisa está acontecendo. Então, vamos pelo menos colocar isso em discussão. Não ficamos só discutindo o lado prático da vida. Se vamos ter como é que se dá o passe P1, P2? O problema não é como é que dá o passe, o problema é como é que se ama o próximo. E o amor é uma coisa difícil. É difícil porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Por isso que eu estou no espiritismo. Por isso que eu preciso assumir que eu tenho a dificuldade e, assumindo, eu poder trilhar o caminho, verdade e vida do Evangelho libertário de Jesus, o Cristo do planeta. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Nós só temos a agradecer essa oportunidade que vocês dão para a gente se expressar e conversar. Gostaríamos até que, como sempre incentivamos, que vocês se manifestem. Algumas pessoas se manifestam e pode estar certeza que as mensagens de vocês chegam até nós, nos ajuda, também a construir o nosso eu. Muito obrigado a todos, viu? A Valdiana falando como respeitar esse próximo. É isso. A gente não respeita, é isso. Mas muito obrigado, obrigado Quaresma, obrigado amigos e amigas do Olhares do Tempo. Esse espaço maravilhoso que a gente fala aquilo que a gente tem vontade de falar. Porque é isso aí. Até mais. Semana Espírita de Diadema vai estar show de bola. Tá bom? Um abraço, um beijo, um aperto de mão.